A paz de Deus a todos os irmãos, depois de tanto tempo, né, irmãos? O Senhor preparou hoje de fazer um vídeo para os irmãos, com, sabe, tanta felicidade, um amor no meu coração que eu agradeço aos irmãos, né, todos os inscritos, a todos que ouvem os áudios, né, os vídeos, que nós somos em 11.200 quase, e só agradecer aos irmãos. E hoje, irmãos, pela manhã o Senhor me deu uma palavra e o Senhor confirmou no meu coração. Depois eu fui orei a Deus e o Senhor mostrou, falou a palavra para mim e eu vim compartilhar com os irmãos. Sei que tem muitas pessoas que não creem em revelação da palavra, né? Em profecia, em tantas outras coisas, mas, irmão, você que crê, você que vem buscar uma palavra, você que está buscando de Deus, fique até o fim desse vídeo. Entendeu? Aqui é tudo para a honra e glória do Senhor. Nós não estamos atrás de fama, de dinheiro, de nada. Estamos atrás de, sabe, alcançar a vida eterna, salvar nossa alma, corrigir os nossos caminhos. E o Senhor falou assim no meu coração, bem nítido: João Batista preso e com dúvida, com desânimo. E eu falei: Senhor, mas essa palavra, o Senhor falou: essa palavra. E hoje eu vim trazer uma palavra que se encontra no livro de Lucas. Lucas 7, a partir do 18. Irmãos, como a minha vista está um pouco ruim, os irmãos não reparem, né, na leitura, tá? E diz assim, o título da palavra: João envia 2 discípulos seus a Jesus. Diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chamaram Jesus junto deles, disseram: João Batista enviou-nos, perguntando-te: Tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade e males e espíritos maus, e deu a vista a muitos cegos. E respondendo-lhe então Jesus, disse: Ide-lhe e anunciai a João o que tende visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele em quem em mim não se escandalizar. Amém? Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o Senhor falou grandemente no meu coração, que João ele estava preso naquele momento, mas João ele era um homem, qual a palavra vem dizer, o próprio Senhor Jesus disse que, nascido de mulher, João era o maior profeta. Então você vê tantos profetas, Isaías, profetas menores, os profetas maiores, menores e maiores, porque uns profetizou mais e outros menos. Não que um é melhor que o outro, mas o Senhor disse: João, nascido de mulher, ele é o maior, né? Porque ele veio profetizar e preparar o caminho para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas o Senhor já logo após isso, ele já fala assim: mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Então o Senhor, ele já vem trazendo o ensinamento. E João ali, a palavra vem dizer que João veio batizando, que ele era um homem que tinha o espírito de Elias, aquele homem que vinha, pregava arrependimento, pregava o conserto, vinha, batizava, ele pregava duro muitas vezes para alguém hoje em dia. Quem vos ensinou, ó raça de víbora, a fugir da ira futura? E ele, quando viu Jesus Cristo vindo ali, ele falou assim: aí está aquele que eu não sou digno nem de desatar as suas alpacas ou as suas sandálias, né? Numa linguagem mais fácil. E ele diz, a palavra diz que quando ele batiza o Senhor Jesus, o Espírito de Deus desce sobre Jesus Cristo na forma corpórea de uma pomba. E ele viu esses mistérios, ele sabia, mas houve um momento na vida de João Batista que ele foi preso. Sabe por quê? Não foi porque ele foi para baile, não. Não foi porque ele foi desobediente. Não foi porque por ouro, por prata, nada disso. Foi porque ele pregou a verdade.
Ele pregou contra um rei que tinha tomado a mulher de seu irmão. Ele pregou contra a prostituição, contra a fornicação. Ele pregou contra o pecado. Então ele foi preso. Ele foi encerrado ali no cárcere, a palavra diz. E muitas vezes, irmãos, nós questionamos a Deus. Nós temos uma prova, muitas vezes, se for comparado com algumas tão pequenas, e já começamos a murmurar. Às vezes estamos num erro, às vezes estamos, sabe, na rebeldia, com tantas coisas, não damos tanto, sabe, tanta importância para as coisas de Deus. Nosso coração muitas vezes está no ouro, na prata, no vencer, no estudar. Isso é pecado? Não, irmãos. Mas a palavra disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós queremos questionar tanto a Deus, mas e nós, irmãos? Como que nós estamos diante de Deus? E João Batista é encerrado no cárcere. Cai o desânimo no seu coração. Talvez ele pensou assim, digo eu, não a palavra, mas talvez ele pensou assim: poxa vida, né? Eu servi ao Senhor, eu fiz a vontade de Deus, eu preguei a verdade do Senhor e agora eu estou aqui nessa situação. Já sabia ele que estava próximo do seu fim. E mesmo ele vendo a glória de Deus, mesmo ele vendo ali o Espírito de Deus descer sobre Jesus, mesmo ele pregando com aquela autoridade, com tudo aquilo que Deus tinha dado, entrou o desânimo no coração dele. João Batista, ele era humilde. Dentro da palavra diz, no livro de João, salvo erro, 3 de João, os discípulos de João chegou ali e falou: sabe aquele lá, Senhor Jesus? Aquele lá, ele está batizando mais que você, porque é assim, irmãos. Quantos têm espírito de contenda? Quantos têm espíritos de dissensão, de fofoca, de disse, não me disse e tantas coisas, irmãos? E na hora, sabe o que João Batista fez? Na hora ele já cortou aquela conversa. É assim que nós temos que fazer. Ele já falou assim: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. A humildade estava no coração de João. Tanto que não foi ele que testificou que era o maior profeta, foi o próprio Senhor Jesus que disse: nascido de mulher, João Batista é o maior profeta. Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida vai ser assim. Vai vir pessoas para vir fazer contenda, fazer fofoca. Tantos irmãos estão sendo destruídos por causa dessas coisas, por causa da competição. Mas sabe, irmãos, quando chegar naquele dia, e outra que o Senhor me traz aqui agora, João Batista, ele foi preso, irmãos. Ele foi encarcerado porque ele pregou contra um rei. Quantas pessoas que não pregam contra um coitadinho, um irmão simples, vai lá, desce o cajado no irmão. Esse irmão aí é vagabundo, esse irmão não presta, esse irmão isso, aquilo, esse irmão tem esse jeito. Mas quando é uma pessoa que tem dinheiro, Deus vai cobrar de você. Eu não sei quem é, mas Deus vai cobrar de você que está pregando, está judiando às vezes do pequenininho de Jesus. E aquele que tem uma condição, você não prega a verdade. Chegará naquele dia, está chegando o dia da cobrança. João Batista não tinha diferença. Pode ser rico, pobre, o que for. Ele pregava a palavra do Senhor. Ele pregou contra um rei que estava andando torto, que estava andando de qualquer maneira. Ele perdeu a sua cabeça. A palavra diz que João, ele foi lá por causa de uma orgia, por causa de uma mulher que dançou. Ele perdeu a cabeça dele, mas ele não negou o nome do Senhor. Ele foi fiel até a morte. Irmãos, nós estamos preparados para ser fiel até a morte ao Senhor? Muitas vezes não damos crédito a uma palavra dessa. Quantas pessoas que estão atrás de revelação, revelação para casamento, revelação para ouro, para dinheiro, para porta aberta, mas ninguém está atrás de revelação, irmãos, para se consertar, sair do pecado, sair do vício da droga, do vício da maconha, da bebida, da cocaína, do vício da lascívia. Tantas pessoas, irmãos, deixa eu falar, os sensuais, a palavra diz no livro de Judas, que os sensuais, aqueles que gostam de pôr uma roupinha apertadinha, chamar a atenção de alguém, os sensuais que não têm espírito não entrarão no reino de Deus. É coisas que ninguém prega, irmãos, mas você vai pregar usos e costumes, irmão.
Cuidado, porque a veste que você se veste, a maneira com que você se porta, pode te tirar do reino de Deus. O Espírito Santo é santo. A palavra diz que o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Se o Senhor vir e o Espírito Santo não estiver no seu coração, em ti, você não entra no reino de Deus. Nós vivemos um tempo assim, irmãos, sabe, que tudo pode. E é revelação daqui, revelação dali, exaltação daqui, e isso o Senhor vai fazer, o Senhor vai matar. Irmãos, nós vivemos um tempo, irmãos, de uma chuva de doutrina de tudo quanto é jeito, mas a verdadeira doutrina é essa. João Batista morreu por amor do Senhor Jesus, por amor de Deus. Jesus morreu por amor de nós. O primeiro mártir era um jovem Estevão. Ele morreu apedrejado porque pregou a verdade. Muitas vezes nós falamos assim, o Senhor vai matar. Não. Sabe o que Estevão falou? Eu vou orar para Deus matar aquele, eu vou orar para Deus cobrar. Deus está na minha vida. Mas sabe o que Estevão falou, meus irmãos? Ele falou assim, Senhor, ele sendo apedrejado, sangrando, morrendo, ele falou assim, Senhor, não imputes esse pecado a eles. Eles não sabem o que fazem. A mesma coisa, discípulo de Jesus, a mesma coisa que Jesus diz, Senhor, não imputes esse pecado a eles. Eles não sabem o que fazem. E muitos hoje não podem pisar no pé dele. Não pode falar nada deles, que eles perseguem, fofoca, calunia, quer matar com a sua língua, quer derrubar. Sabe? Fala para um, para outro, para jogar contra o irmão. Irmão, a coisa que Deus odeia é dissensão, irmãos. E a palavra é essa, irmão. Não tem como mudar o segmento da palavra. E você que está desanimado, saiba que o Senhor Jesus, Ele veio, Ele morreu, Ele sofreu. E Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se nós formos firmes e fiéis a Deus, nós venceremos também. O Senhor Jesus não morreu na cruz. E essa é a verdadeira palavra. Essa é a verdadeira doutrina, a sã palavra do Senhor. O Senhor não morreu na cruz para te dar ouro, prata, carro, mansão, mulher, homem. Não. O Senhor morreu na cruz para te tirar da garra de Satanás. Para que as lágrimas dos seus olhos possam cessar. Para que você possa ter alegria e paz. Para a salvação, para a vida eterna. Para escrever seu nome no livro da vida. Então, esse falso evangelho que Deus vai te dar tudo. Não, irmãos, você quer ter alguma coisa, trabalhe, ora a Deus, fala, Senhor, me dá força, prospera o trabalho das minhas mãos, e o Senhor vai te prosperar o trabalho das suas mãos, vai abençoar. A palavra de Deus é essa, irmãos. O caminho é apertado, a porta, ela não passou, sabe, por uma construção nova, ou algo novo, não. A porta ainda é apertada, o caminho ainda é apertado. É só por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Senhor Jesus passou por nós. Então a palavra vai dizer que João Batista, o homem que viu tantas coisas, o homem que a palavra diz, voz do que clama no deserto. Não era a voz de João, era a voz do Espírito Santo que tomava ele ia pregando arrependimento. Hoje não se prega mais arrependimento quase. Um ou outro que Deus toma aí. Não se prega arrependimento de pecado, não se prega mais arrependimento de perdão. Irmão, se não perdoar, não entra no reino de Deus. Se não se santificar, não entra no reino de Deus. A palavra diz, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém, irmãos, verá a glória de Deus. Por isso que é preciso ler a palavra de Deus, meditar, tá nela, se corrigir. Irmão, a palavra cortou e está aqui em mim, cortando em mim. É uma faca, é uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro, para quem prega, para quem escuta. Essa palavra, não adianta eu estar querendo pregar para os irmãos e eu não viver ela. Eu tenho que viver essa palavra. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Tem pessoas que querem tanta fama, tanto dinheiro, e outros que não têm humildade. Eu sou profeta, que eu falei está falado. Não é assim, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. João Batista, Senhor Jesus, volta a dizer que pelo seu Espírito Santo, o Senhor Jesus falou, João Batista era um homem que nascido de mulher foi o maior profeta.
Mas quando se falou Jesus, os discípulos de Jesus estão batizando, mas que você fala que ele cresça e diminua. Ele teve a humildade de mandar os discípulos para Jesus. Então ele sabia, irmão, porque aquele que serve a Jesus Cristo, Jesus sempre vai ser maior, ele sempre vai ser servo, ele não vai querer ser Senhor. Então, irmão, saiba, Deus tem usado de tudo quanto é forma, sabe? O mundo mostra a vinda do Senhor Jesus, sinais se mostram, guerras, guerra, falta de amor, sabe? Rumores de guerra, sabe? Pestilência, vírus, tantas coisas na terra, e tem pessoa que não está nem aí, irmãos, não está nem aí, sabe? Então a palavra é essa para nós: arrependa-te, vamos voltar ao primeiro amor, vamos ver onde nós caímos, porque, irmãos, o Senhor Jesus virá, ele não tardará, irmãos. É na simplicidade que Deus fala. E você que está desanimado, Deus vem falar hoje para nós, para todos nós, no nosso coração: anima-te, esforça-te, porque eu estou vindo aí. E os sinais do Senhor vão ser vistos na nossa vida, os milagres, as maravilhas. Mas enquanto a gente tiver soberba no nosso coração, nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas quando nós descer, se humilhar, porque que ele cresça e nós diminua, aí vai vir as bênçãos do Senhor, vai vir, olha, homem de oração, homem de compromisso com Deus, homem que dedicou a vida a Deus, mas foi preso, irmãos. E o que nós somos melhores que os profetas? Irmãos, se pergunta, reflita dentro de você: nós somos melhores que os profetas? Homem que dedicou a sua vida toda ao Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, e muitos morreram, sabe? Lá em Roma, outros morreram à espada, à pedrada, outros perderam a cabeça, outros foram jogados na cadeia. Quanto que o apóstolo Paulo sofreu? E mesma coisa ele falou: a tua graça me basta, sabe? O Senhor falou para ele: a minha graça te basta. E ele mesmo falou assim: olha, eu tenho assim o meu prazer nas marcas do Senhor Jesus Cristo. Já foi apedrejado, açoitado, tive que sair de um cesto. Ele começou a falar todas essas coisas. Irmãos, nós precisamos ter humildade diante do Senhor, diante dos irmãos. Tomar cuidado com o que nós falamos. Tomar cuidado, sabe por quê? Porque senão vamos ficando sozinhos, as pessoas vão se afastando da gente, e a gente quer dizer: nós somos individuais, somos isso, somos aquilo. Não, irmãos, é que a nossa boca, nós não estamos vigiando. Nós estamos falando coisa que não deve. Muitas pessoas estão enfermas, espiritualmente, até materialmente, porque fala coisas que não deve, sabe? E o Senhor Jesus Cristo está aí para perdoar, para levantar as mãos, para ajudar, para mostrar os sinais, as maravilhas. Olha o tanto de obra que tem na palavra do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, o povo, a grande maioria não se converte. Só vão atrás de ouro, de prata. Quando é abençoado, vira as costas para o Senhor. E a palavra vem dizer: bem-aventurado, aqui no 23, aquele que em mim se não escandalizar. Muitos se escandalizam, muitos vão para o caminho do Senhor e falam: olha, agora Deus vai me abençoar, eu vou ser rico, vou ter ouro, vou ter prata, que o Senhor é isso, porque prega um falso evangelho. Não, irmãos, você vai passar prova, você vai passar aflição, porque o Senhor Jesus, ele teve fome, ele jejuou, o Senhor Jesus foi perseguido, o Senhor Jesus sangrou, sabe? E o Senhor diz no livro de João 13, não é o servo maior que o seu Senhor. Não quer dizer que nós vamos passar aflição, perseguição. E muitos se escandalizam quando começa a vir a prova, a luta. Não vou mais servir a Deus. Jesus não está comigo. Servir a Deus para isso daqui? Meu irmão, o caminho é apertado. O verdadeiro evangelho é renúncia. É você renunciar aos seus desejos, os seus sonhos, muitas vezes, o que você quer para servir a Deus. É você ver muitas vezes
o mantimento acabando. Muitas vezes você vê os seus filhos, os seus irmãos, até seus pais numa situação tão difícil, fora dos caminhos do Senhor, e você ter que fazer a diferença, você ter que adorar, você ter que buscar, você ter que orar, você ter que interceder, porque eu vou te falar uma coisa, a salvação é individual, não adianta, o pai não vai salvar o filho, o marido não vai salvar a mulher, e vice-versa. Então nós hoje possamos saber que essa palavra que Deus mandou é de arrependimento. Arrependa-te. Volte ao primeiro amor. Volte a orar. Mas irmão Everton, não estou tendo mais nem força de orar. Por que será? Será que foi porque você deixou de orar? Deixou de buscar? Colocou a prova maior do que o nosso Senhor? Então que possa cair por terra em nome do Senhor Jesus, através dessa palavra, todo o desânimo, toda a fraqueza. Porque João ele estava desanimado no cárcere, ele teve dúvida, ele mesmo pregou, algo que ele pregou, falou, eis aí o Cristo, eu não sou o Cristo, mas esse é o Cristo, esse que batizará com o Espírito Santo, eu vos batizo com água. Mas depois quando ele estava lá no cárcere, na situação, ele olhou e falou para os discípulos, vai lá e pergunta se é ele mesmo, porque ele teve dúvida. Então que essa dúvida não entre no nosso coração. Não venha ter dúvida sobre as coisas do Senhor, sobre a obra de Deus, sobre se Jesus Cristo existe, sobre se Deus é verdade. Que a gente possa ter o poder do Senhor na nossa vida, o Espírito de Deus no nosso coração, a pureza na nossa mente. Que nós possamos fazer que nem o apóstolo Paulo diz, pensar nas coisas do alto, do céu, nas coisas celestiais, porque esse mundo jaz do maligno e o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, que você possa, e eu possa, irmãos, estar firme. Deus te ama e Deus te ama. E se você está afastado, volte hoje, se arrependa e volte. Porque se o Senhor vir e você estiver nessa maneira, você ficará. E se você tem alguma coisa contra o seu irmão, peça perdão. Se você tem falado algo de alguém, vai e peça perdão. Peça perdão para o Senhor, peça perdão para a pessoa. Arrependa-te, porque o Senhor Jesus está voltando. E não se escandalize, porque vai vir muita prova na terra, vai vir muita luta, vai vir falta de amor, já está vindo. Um trai um ao outro, é ciúmes, perseguição, tantas coisas. E o Senhor disse assim, bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandaliza no Senhor. Das provas, nas lutas, mas não, na prova, na luta ele está firme, falando, só o Senhor é Deus, o Senhor me exaltará, o Senhor me dará vitória, e o Senhor te dará a vitória mesmo, mas você vai ter a vitória enquanto você estiver na presença de Deus. Seja fiel a Deus, pela vida ou pela morte, porque o mundo está lotado de pessoas que virou as costas para o Senhor, agora está lá na lama, no fundo do poço. O diabo enganou, jogou lá embaixo lá. E a pessoa ainda não tem a humildade de voltar e falar, Senhor, me perdoa, porque o Senhor está de braços abertos. Então a gente possamos ter a humildade de João, a fidelidade de João, e possamos pregar a verdade para rico, para pobre, para o que for. O Senhor não faz diferença. A palavra de Deus não muda. E saiba, grande é Deus, fiel ao Senhor, levante a tua cabeça. Quando você voltar a orar, quando você voltar a jejuar, quando você voltar ao primeiro amor, quando você ver que o Senhor é soberano, que o Senhor não é nosso empregado, nós somos servos, nós precisamos servir a Deus. Aí você vai ver a obra de Deus na sua vida concretizada. Senhor, mas eu estou tantos anos, mas algo falta. Tem alguma coisa que falta, pode ter certeza, porque a palavra de Deus não mente. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é justo. E para finalizar, a palavra diz aqui, e na mesma hora, depois daquela dúvida, o Senhor deu uma resposta para levar João. E na mesma hora, ele não precisou falar nada. E na mesma hora, curou muitos de enfermidade e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos.
Agora Jesus fala. Respondendo-lhe então Jesus, disse-lhe: Ide anunciai a João o que tende visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos ressuscitam, os pobres anunciado são o evangelho. Então é isso, irmãos. Recebe do Senhor o milagre que você precisa pela fé. Recebe a cura que você precisa pela fé, seja ela espiritual ou material. E recebe a visão para você ver onde você está errando, o que está acontecendo, o que está te matando. E novamente o Senhor me traz cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala do seu próximo. Cuidado com o que você busca. Porque aquilo que você busca, aquilo que você anseia, o mal, a bondade, ela virá para você. Aquilo que você planta, você colhe. Vamos plantar uma oração. E que esse desânimo caia por terra. Porque João Batista viu tantas obras. E quantas obras nós não vimos. Só que ele desanimou. Que hoje saia esse desânimo da sua vida em nome do Senhor Jesus. E entre o ânimo do Espírito Santo, o fervor, para você voltar a pregar, voltar a profetizar, voltar a louvar, voltar a tocar, voltar a levar uma cesta, a viajar, a levar alguém para a igreja, a evangelizar. Que volte em nome do Senhor Jesus. Então é até aqui que o Senhor me dá, para não se estender muito, a palavra que o Senhor nos deu hoje. E que Deus possa abençoar a todos. E se você sentir, se inscreva no nosso canal. Envie esse vídeo para alguém. E ore por mim também, irmãos. Que é muita luta, é muita prova para mim, para minha esposa, né? E que você possa, irmão, saber que tudo isso é no amor do Senhor Jesus. Tudo revelado por Deus. Não perdemos tempo, irmão, para estar atrás de fama, de dinheiro. Com as coisas de Deus não. Ai de mim, se eu não der de graça. Ai de mim, se eu não pregar o que o Senhor me manda. Amém? Deus abençoe a todos e fique na santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor.